Selene foi adotada por um rei demônio chamado Xion. Infelizmente seus planos de ser uma heroína é contra os planos de seu pai que tenta esconder sua verdadeira identidade a todo custo. A história começa no mundo dos monstros no continente de Arcana, onde o castelo demoníaco está localizado. Neste momento vemos o rei demônio conhecido como Xion. Ele estava sentado em seu trono enquanto discutia com seus servos. De acordo com um de seus subordinados, sua próxima agenda é queimar um lugar localizado na área de Russell. De repente alguém gritou dizendo que estavam em perigo. Era um pequeno povo chamado Outubro. Outubro estava suando de tanto que correu e parecia assustado. Ele queria explicar o que realmente tinha acontecido do lado de fora do castelo, mas gaguejava muito. Nesse momento o servo olhou com irritação e perguntou que tipo de desrespeito era esse que Outubro está fazendo. Esse subordinado do rei se chama Luke Liberta, quarto colocado no ranking mundial dos demônios. Nesse momento Outubro tremia de medo e finalmente foi capaz de dizer ao rei que os guerreiros humanos haviam invadido seu castelo demoníaco. Luke diz que Outubro só pode ter perdido a cabeça para entrar aqui nesse desespero por um mísero humano. O rei demônio pergunta ao povo onde está Nardak. Outubro se sente mal e responde que Nardak já foi derrotado pelos humanos. Não apenas Nardak como também seus outros membros chamados Caim, Sem e todo o exército de Nardak. Outubro acrescenta que os guerreiros humanos romperam a barreira de homens com sucesso e estão se movendo em alta velocidade em direção ao castelo demoníaco. Xion sorri e diz que fazia um tempo que os humanos não ousavam entrar em seu castelo. Em seguida pediu aos seus companheiros para dar uma olhada em quem são esses agressores. Nesse momento o rei criou uma bola mágica para ver os guerreiros humanos que invadiram seu castelo, mas de repente Xion vê um humano familiar e parou. Luke rapidamente pede a Outubro para ir na frente mostrando o caminho enquanto ele lida com os humanos. De repente o rei Xion pareceu nervoso e disse a Luke para dizer aos humanos que ele não estava em seu castelo agora. Outubro e Lucas ficaram intrigados ao ouvir o que ele disse. Luke pergunta para onde ele estava indo, mas Xion não deu nenhuma resposta direta e apenas contou a Luke que se ele se atrever a prejudicar esses humanos de alguma forma, então será pessoalmente eliminado. Em seguida Xion abriu o portal e saiu deixando cair algumas folhas. Luke pegou e viu uma instrução para colocar essa nota na porta. O servo verificou a outra nota e ele não tem escolha a não ser seguir o rei demônio. Então colocou as notas na porta do castelo e os guerreiros humanos viram. Na folha dizia que o rei demônio Xion está atualmente ausente, então os guerreiros humanos devem voltar na próxima vez. Nesse momento uma garota vestindo uma capa vermelha viu o bilhete. Luke a viu e ficou chocado, se perguntando por que a filha do rei demônio estava entre eles. O rei Xion ficava curioso sobre algo. Toda vez que ele invadia o mundo humano as pessoas faziam tudo por seus filhos, prometiam protegê-los e até ofereciam sua própria vida pelo bem de seus filhos. Por causa da curiosidade do rei demônio ele chegou a pedir a opinião de Luke. Xion questiona sobre o fato de a maioria dos seres vivos valorizar mais suas próprias vidas ao contrário desses humanos que agem de forma diferente para proteger seus filhos. Luke concordou com ele, mas então se perguntou se é necessário que eles entendessem aqueles seres humildes. Xion respondeu que seria muito mais fácil para eles conquistarem o mundo humano se entendessem o comportamento humano. Luke ficou surpreso ao ouvir essas palavras do próprio rei demônio. Algum tempo depois daquela conversa entre Luke e Xion, Luke saiu para fazer pesquisas e voltou logo depois. Então entrou na sala com emoção e disse que conseguiu as pesquisas, mas de repente o servo não teve tempo de explicar por que viu Xion segurando uma menina. Luke ficou mais chocado quando viu que o bebê era humano. Então ele perguntou ao rei sobre o que era essa coisa minúscula em seus braços. De acordo com o rei demônio ele achou essa coisinha no castelo humano, mas ele não sabia por quê. O bebê chorava tanto e pediu a opinião de Luke, mas o servo não tinha noção e Xion ordenou loucamente que ele fizesse o que pudesse para impedir o bebê de chorar. Luke entrou em pânico ao responder que sim e imediatamente lançou sua chama mágica na frente do bebê. O rei demônio rapidamente o impediu perguntando o que ele estava fazendo. Luke bateu no chão e disse que a maioria dos humanos ficam em silêncio quando são queimados. Nesse momento o rei ordena que ele parasse de falar e fosse descobrir o motivo de todo o choro do bebê. Luke verificou os livros dentro do quarto enquanto Xion tentava acalmar o bebê. O servo jogou fora todos os livros que eram inúteis até que finalmente encontrou um livro com o título de Como se tornar o melhor pai do mundo. Luke começou a ler e eles descobriram várias razões pelas quais os bebês choram. Depois de ver os motivos eles decidiram verificar tudo. A primeira coisa é verificar se o bebê está com a calça molhada, mas ao verificar a fralda
Ainda está limpa, então o rei decide então usar sua magia para já eliminar o problema das calças molhadas no futuro. Depois disso eles já vão para o próximo motivo, que é a possibilidade do bebê estar com fome. Luke imediatamente preparou uma refeição, que é a sua refeição habitual. O rei até ficou feliz que Luke estava preparando a comida, mas quando tentaram dar a carne para o bebê ela parou de chorar e depois chorou alto novamente. Xion imediatamente afastou a carne do bebê, enquanto Luke leu o livro e descobriu isso que os bebês bebem algo do peito. Então ele imediatamente agarrou a bebê e a colocou na mesma posição. O rei ficou irritado com tanta burrice e ordenou que Luke encontrasse uma mamadeira. Por sorte o servo conseguiu isso rapidamente. Xion estava feliz apesar de não saber nenhuma razão pela qual Luke tinha essa coisa com ele, mas o bebê se recusou a beber o leite e cuspiu. Então Luke tentou o próximo caminho, que era usar sua magia adormecida, mas a garotinha resistiu ao feitiço. O rei então disse a ele para parar de tentar desencadear uma rivalidade com o bebê. Depois disso eles tentaram de outra maneira, não apenas uma, mas muitas maneiras. No entanto isso só deixou o bebê mais triste. A garotinha chorou alto enquanto Xion e Luke se sentiam cansados tentando encontrar caminhos. Nesse momento o rei percebe como a paternidade funciona. Então ele se levantou e voltou para o bebê. A garotinha de repente sorriu muito. Então Xion teve um plano e começou a brincar com a bebê até ela cair no sono. Por fim o bebê dormiu no local assim como ele. Então o rei demônio se tornou o pai de uma menina humana. Os anos se passaram e uma de suas rotinas era ir ao mundo humano exatamente na igreja buscar sua filha. Sua filha se chamava Selene e foi ensinada pelos padres e pela igreja junto com as outras crianças. Um dia Xion entrou na igreja e no momento em que a porta se abriu sua filha imediatamente correu para ele. O rei instantaneamente sorria toda vez que ouvi a garota chamá-lo de papai. Ele abriu os braços para pedir que a criança o abraçasse. Em seguida chamou a filha de princesa e perguntou se ela sentia falta dele. Sua filha sempre respondia que sim, mas também dizia que entendia que seu pai tinha um trabalho e não podia lhe dar muita atenção. O demônio se emociona e abraça sua filha. Ele até imaginou desistir de seu título de rei demônio. Em seguida disse à cuidadora de Selene que se sente em dívida cada vez que vai em uma viagem de negócios. Mas a mulher pediu a ele para não se preocupar e também afirmou que Selene é sempre bem-vinda pois ela é uma criança boa e inteligente. Selene estava muito orgulhosa de si mesmo toda vez que eles a elogiavam. Depois disso Selene e Xion planejavam comer macarrão como recompensa pela garota ser uma boa filha. O rei estava prestes a dar as mãos à filha e disse que deviam voltar para casa. Mas Selene responde que não pois ainda há uma coisa que eles sempre fazem antes de sair da igreja, que é orar. O rei demônio não tem escolha a não ser fazer o que a filha quer. Ele acha irônico um rei demônio estar orando por uma divindade. Enquanto a cuidadora e Selene estavam orando elas notaram que Xion estava silencioso. Então elas olharam para o rei e ele imediatamente seguiu as palavras da oração. Ouvi-lo rezar deixa as garotas muito felizes. De repente alguém relatou que havia um perigo chegando. Essa pessoa acrescentou que para ser exato tinha um demônio fora da igreja. A garota estava confusa sobre como isso aconteceu porque ela colocou uma barreira usando o poder divino. Xion sentiu a culpa já que foi ele quem destruiu a barreira. Ele se livrou pois isso o irrita. Nesse momento a sacerdote instruiu todos a evacuar para a capela subterrânea. De repente um super javali entrou antes que eles pudessem fugir o chamando de humanos fracos, mas ele foi contido ao ver alguém familiar dentro da igreja, ninguém menos que o governante do mundo demoníaco. Ele estava olhando para o rei demônio e viu a aura clara de Xion. O javali demônio se questionou sobre o motivo pelo qual o rei estava dentro da igreja junto com humanos. Enquanto isso as pessoas continuaram fugindo e Xion ficou parado com sua filha. O rei demônio estava sem expressão perguntando por que o javali também estava aqui. Ele sentiu que sua filha estava tremendo. Então olhou para Selene e perguntou enquanto enxugava suas lágrimas se ela estava com medo. Ele então disse à filha que agora deveriam jogar um jogo juntos. Selene se perguntou sobre qual jogo eles deveriam jogar. Xion respondeu que ela só precisava contar números de olhos fechados até que ele lhe dissesse para parar. Ele prometeu que o javali adormeceria se Selene não cometesse nenhum erro. Então bateu na cabeça de Selene e disse para ela confiar nele. A garota imediatamente fechou os olhos e começou a contar. Enquanto contava o protagonista se afastou dela e foi na frente do javali. O javali ficou assustado no momento em que viu o rei ativar seu poder. Em seguida Xion afastou o javali com sua habilidade
O monstro voou de volta para o lado de fora da igreja. As pessoas que testemunharam o que ele fez estavam de queixo caído. Selene ainda estava contando quando o rei disse para ela parar, então ele mostrou à filha o javali caído. A garota ficou impressionada e disse que o javali realmente adormeceu, então disse que ele era o melhor pai. Xion, ao ouvir isso, sente que seu coração foi perfurado, causando danos críticos que o fazem vomitar. Ele então convidou sua filha para voltar para casa, mas... Então Selene ficou curiosa porque havia líquido vermelho saindo da boca de Xion. Antes que ele pudesse responder, algumas pessoas atrás dele o chamavam de herói. Xion estava confuso sabendo que ele não era um herói, mas um rei demônio. Por outro lado, Selene ficou surpresa e parecia desejar que seu pai respondesse que realmente era um herói. Ela sabia que os heróis protegem os fracos e derrotam os maus vilões. Ela também explicou ao pai que foi a professora quem os ensinou sobre heróis, e que os heróis são fortes apóstolos da justiça. Xion não sabia o que dizer, então sua filha repetiu a pergunta. O que o pressiona a encerrar a conversa sobre heróis? Xion finaliza dizendo que é um herói. As pessoas na igreja ficaram todos surpresos pois não podiam acreditar que havia um herói com eles. Eles disseram que já tinham ouvido o nome Xion antes, mas não sabia que era um herói. Nesse momento, Selene chamou seu pai e disse que também quer se tornar uma heroína como ele. Xion ficou perplexo, pois ele não sabia o que faria se isso acontecesse, já que ele era o rei demônio. Depois que Selene disse essas palavras, ela imediatamente correu para seu pai e o abraçou com força, dizendo que o amava mais que tudo no mundo. O rei agarrou o ombro da filha e disse que ele também a amava. Ele sorri muito para a filha enquanto se sente emocionado, já que nunca esperou estar ligado a uma filha como Selene. A garota também disse que há duas coisas que ela mais odeia no mundo inteiro. Xion perguntou o que poderia ser e ela olhou para os olhos de seu pai. Então ele ouviu a resposta de sua filha, afirmando que odeia aqueles mentirosos e também demônios. De repente Xion vê sua filha agindo diferente, dizendo que é justo que ele seja decapitado pelas suas mãos. Nesse momento ele levanta aos gritos. Então Xion percebeu que estava apenas sonhando. Luke, ao ouvir seu grito, veio até ele e perguntou se ele estava bem, ou talvez se ele estava preocupado com algo. Mas Xion disse para ele usar algumas roupas para parecer apresentável. Depois de alguns segundos ele não consegue se segurar e pergunta a opinião de Luke sobre heróis. Luke riu e disse que heróis são tolos. Antes que o servo pudesse dizer algo mais, tomou um soco na cara. Em seguida o rei pergunta como ele ousa menosprezar o sonho da sua filha. O soco foi tão forte que fez Luke cair no chão e sentir como se sua alma saísse de seu corpo. Ele não pode acreditar que o rei demônio de repente lhe deu um soco sem qualquer razão válida. O rei se desculpou com ele dizendo que suas mãos se moviam por conta própria. A filha entrou de repente e o chamou. Xion ficou muito animado, afastando Luke e correndo para Selene com um largo sorriso. Ele tentou abraçar a filha, mas ela estava curiosa, perguntando o que aconteceu com o tio Luke. Nesse momento o servo se levantou e estava prestes a cumprimentar a criança, mas foi ignorado pois Selene disse ao pai que ela repreendeu algumas crianças ruins do lado de fora por machucar seu gato. Luke ficou chateado com o fato de ter sido ignorado novamente. A garota então orgulhosamente disse que ela iria se esforçar ainda mais para se tornar uma heroína incrível para seu pai. Xion sabia que não poderia parar o sonho de sua filha. Então ele disse a ela para fazer o que desejava se tornar. Nesse momento Luke descobre pela primeira vez que Selene queria se tornar um herói. Ele então deduz que pode ser porque o rei demônio plantaria a garotinha como espiã entre os outros heróis para coletar informações. Pensando nisso, Luke diz que vai treinar pessoalmente a jovem e criá-la para se tornar uma heroína brilhante, mas o rei cortou seu barato e pediu que ele saísse. Depois de algum tempo os dois foram juntos ao castelo do demônio para discutir o caso. Luke ficou com um caroço na cabeça ao ser punido por Xion. O servo se ajoelhou e admitiu seus erros. O rei disse a ele para esquecer isso, e acrescentou que deveriam achar uma maneira de fazer sua filha desistir de seu sonho de se tornar uma heroína. Luke respondeu que talvez fosse melhor deixar as coisas como estão porque um sonho não é nada além de sonho. Além disso, Luke acrescentou que hoje em dia há muito poucos humanos que renascem como heróis. De repente Xion responde que não quer deixar sua filha ser uma heroína e se tornar sua inimiga um dia. Ele acrescentou que ela realmente nasceu com poder de heroína pois ajudou um idoso removendo uma enorme pedra no caminho. Xion lembra que ela também pegou um inseto enorme sem saber que era um monstro. A cartomante chegou a dizer que Selene tem o rosto de um verdadeiro herói. Tudo que a garota fez em sua idade realmente se encaixa para se tornar um herói, já que seu talento estava em outro patamar.
mas Xion decidiu impedir que sua filha se tornasse uma heroína. Luke sugeriu acabar com toda a humanidade pois ele acreditava que se isso acontecesse o conceito de heróis naturalmente desaparecerá. O Rei Demônio pediu para ele sugerir algo sensato e útil, então Luke decidiu ver os livros e procurar algo útil. Ele estava jogando o livro para trás e havia um livro que pousou perto do rei. Xion pegou e trouxe o livro para o mundo humano. Depois de algum tempo a noite chegou. O rei estava segurando o livro e perguntou à garota se ela queria que ele lesse um livro antes de dormir. Selene perguntou se a história é sobre heróis. Ela estava certa e o livro tinha o título de Histórias de Heróis. O rei começa a dizer que era uma vez um herói em uma aldeia e ele foi de base. Então todos os aldeões viveram felizes para sempre. Selene não gosta de como a história se passa, então ela exige outra história. Então Xion começa a dizer que era uma vez um herói. Esse herói ouviu um rumor sobre um rei demônio maligno e foi para o castelo do rei demônio. Então o herói derrotou o rei demônio e o povo se alegrou. Mas o herói, depois de se tornar rei, dificultou a vida das pessoas, os explorando e mostrando um comportamento indisciplinado. Mas um dia outro rei demônio apareceu e derrotou o herói. Então esse rei demônio se tornou o novo rei e ajudou o povo a encontrar a paz novamente. Ainda assim Selene não gostou da história e disse ao pai para parar de ler o livro. Agora ela estava muito curiosa para saber mais sobre seu pai, já que ele disse que era um herói forte. A garota perguntou se ele já havia conhecido o rei demônio. Xion respondeu que sim e ela fica animada para ouvir mais. Selene pergunta a seu pai se ele já lutou contra o rei demônio e ele respondeu que sim. Então a garota questiona quem é mais forte, mas Xion diz que não sabia como responder. No final ele disse a Selene para sempre lembrar que seu pai é muito forte, mas o rei demônio é muito mais forte. A garota fica decepcionada. Então o pai disse à garotinha para não encontrar o rei demônio, já que o rei demônio é um ser muito forte, mas a garota responde que faria de tudo para se tornar cada vez mais forte e recuperar a derrota de seu pai. Xion ficou sem palavras pois ele não podia imaginar que sua adorável filha seria sua inimiga algum dia. Então ele disse a Selene que não havia necessidade de revanche, mas a garota disse a ele para confiar nela. No final seu plano de fazer Selene mudar de ideia contando suas histórias sobre heróis foi um fracasso completo. Quando ele saiu do quarto ela abriu o diário e anotou tudo o que aconteceu. Ela disse em seu diário que seu pai lia suas histórias sobre heróis, mas isso não fazia absolutamente nenhum sentido. Ela também colocou em seu diário que pediu a seu pai para dizer algo sobre si mesmo e ele apenas disse que o rei demônio era forte demais para ele derrotar. Com isso ela acha que seu pai tem medo do rei demônio. Então Selene prometeu que se tornaria ainda mais forte e derrotaria o rei demônio. A partir daquele dia ela decidiu se tornar uma grande guerreira para seu pai. Nesse momento dele fechou seu diário e então adormeceu. O rei demônio voltou para seu quarto e ficou chocado ao ler seu diário do dia. Depois de alguns dias, Xion foi verificar sua filha durante a noite. Selene estava ocupada fazendo algo. Ela então se virou e disse ao pai para olhar o que ela fez. O rei demônio conferiu e percebeu que era apenas o plano de Selene para se tornar um herói algum dia. A primeira coisa é fazer algo bom todos os dias, a segunda coisa é estudar por 1 hora todos os dias e a terceira é treinar resistência todos os dias. Selene orgulhosamente disse ao pai que esse era seu plano para se tornar uma heroína e ela começaria seu treinamento no dia seguinte. Então a garota correu para o quarto para dormir, já que estava muito animada para seu treinamento. Nesse momento o rei fica louco e se teletransportou para o castelo demoníaco. Então culpou Luke por falhar em sua tarefa de parar Selene. De acordo com Luke eles fizeram 43 tentativas no total e falharam 43 vezes. Xion então disse com raiva que não toleraria o fracasso na tentativa 44. Por causa de sua raiva ele atacou Luke mais intencionalmente não o atingiu. Luke estava tremendo de medo enquanto o rei se afastava ordenando que ele marcasse uma reunião imediata com os principais demônios e se certificasse de invocar todos os líderes. No dia seguinte a garota acordou bem cedo. Ela instantaneamente se lembra de seu plano de treinamento, então imediatamente se levanta para se preparar, mas Xion e os principais demônios tinham outro plano para parar a garota. Nesse momento todos os seus preparativos estão completos, só falta executar o plano. Depois de meia hora Selene terminou tudo e estava pronta para sair. A garota mordeu um pão enquanto informava seu pai que estava saindo para fazer algumas boas ações, mas ao abrir a porta ela ficou surpresa ao ver algo inusitado. À sua frente estava o comandante do 5º Corpo do Exército Demoníaco, o comandante-geral da Força Especial do Exército Demoníaco, o comandante do 3º Corpo do Exército Demoníaco,
o comandante-geral do corpo de treinamento da besta demoníaca e o chefe do Succubi. Nesse momento Selene estava procurando pessoas que precisavam de ajuda e parou por um minuto. O rei achou que tudo funcionava de acordo com o plano deles, mas então sua filha viu uma senhora que ela achava que precisava de ajuda. Em seguida apontou para a velha e correu em sua direção para ajudá-la. O protagonista entrou em pânico pois ele não podia deixar a filha fazer boas ações, então imediatamente passou pela filha e ajudou a idosa. Selene encontrou outra pessoa que precisava de ajuda e Xion correu para o homem novamente o mais rápido que ele pôde, apenas para evitar que sua filha ajudasse. Ele também ajudou um gato, outro cara e mais gente perto da casa deles. Depois de tudo que tinha feito o rei se sentia muito exausto. Ele de alguma forma conseguiu impedir a filha de fazer uma boa ação, mas acabou que foi ele quem fez boas ações. Enquanto ele estava descansando, Selene de repente tocou seus ombros e lhe ofereceu uma massagem pois sabia que seu pai estava cansado de ajudar. O protagonista ficou tão feliz com a gentileza da filha, mas de repente se sente atingido pois percebeu que Selene ajudou uma pessoa por causa dele. Depois de algum tempo ela pede ao pai para não perturbá-la porque precisa estudar agora. Xion desejou boa sorte nos estudos. Em seguida ele sai da sala de estudos e um de seus homens está do lado de fora esperando por ele, pois eles têm outro plano para fazer. Este homem roubou um pergaminho secreto dos humanos e se infiltrou nas linhas inimigas os sabotando inúmeras vezes. Nesse momento o demônio abriu o pergaminho e deu vida a um inseto. A partir dele essa mosca pode atrapalhar a concentração de alguém. Então o bicho entrou na sala de estudos de Selene para perturbar a garota e o protagonista esperava que funcionasse, mas Selene facilmente dissipou a mosca e completou com sucesso o número 2 de seu plano para o dia de se tornar uma heroína. A garota completou o número 1 e 2 de seu plano mas estava chateada pois a única coisa que restava era o treinamento de resistência. O protagonista sorriu ao acreditar que não havia necessidade de se preocupar com o terceiro tópico da agenda de Selene. De repente a garota fez um desenho de uma montanha e informou ao pai que subiria a montanha amanhã. Selene explicou a rota que faria com antecedência, que seria em frente à entrada da aldeia e depois virar à esquerda. O protagonista ouviu atentamente e depois correu para seus servos. Ele ordenou que seus subordinados bloqueassem o caminho para a montanha. Eles colocaram uma barreira repelente, monstros demoníacos e uma pedra que aumenta 10 vezes quando tocado. Eles também colocaram uma nota de que a estrada está em construção. O local tinha vários obstáculos em seu caminho. Selene se prepara para subir a montanha e se despede do pai. Xion fala para ter cuidado ao longo do caminho. Ele estava rindo pois acreditava que ninguém completaria o percurso. Depois que Selene saiu ela descobriu que estava chovendo, por isso decidiu treinar em casa já que não tem outra escolha. Após uma hora de treinamento ela completou seu plano número 3, sendo assim todos os planos de Xion e dos outros demônios terminaram em fracasso. Alguns anos se passaram e vemos que Selene foi aceita em uma academia de heróis aos 16 anos. Ela se transformou em uma dama diferente, exatamente como uma heroína. O temido dia finalmente chegou. Selene voltou para casa e o rei rapidamente chorou ao vê-la. Selene acreditava que o pai estava chorando porque estava feliz com o que ela conquistou ou então porque ela teria que ir embora de casa. Selene tocou seu rosto enquanto ele chorava e pediu para parar. Ela não consegue conter a tristeza para acalmá-lo. Então Selene prometeu visitá-lo durante as férias da academia e Xion concordou, mas ele continuou chorando. De repente Luke veio até a casa deles apenas para entregar uma armadura para a garota. Ele tinha medo que Selene pudesse se machucar. No entanto Selene se recusou a usá-lo e pediu que eles parassem de se preocupar tanto. Em seguida ela olhou para o relógio e descobriu que já era hora de se despedir. Nesse momento o rei e Luke estão chorando vendo que a garota cresceu rápido demais e agora pode se virar sozinha. Selene estava muito animada que desta vez era o início de sua jornada para se tornar uma heroína. Depois disso ela foi embora. Horas depois ambos os demônios estão no castelo. Luke relatou a Xion que recebeu a notícia de um herói que recentemente invadiu a área de Krata. Este herói rompeu a barreira sozinho e ia julgar pela direção de viagem deste herói. Luke acredita que este homem está indo para o seu castelo demoníaco. O protagonista não responde enquanto Luke estava discutindo. O servo sugeriu que ele fizesse uma pequena pausa. Os olhos de Xion de repente olharam para ele, o que o deixou assustado. Então Luke imediatamente pede desculpas pois pensou que irritou o demônio, mas o protagonista acabou se incomodando com a ideia de que sua filha poderia estar sofrendo na academia de heróis. Ele ficou preocupado com o bem da filha ao ouvir o uso da violência.
o que é bastante extremo na academia. Luke então disse que achava que Selene estaria bem na academia. Ele então limpou a garganta e continuou a discutir o assunto sobre o herói que vaga pela área dos demônios. Xion não estava ouvindo porque ficou ocupado olhando para a foto de Selene e dizendo que ele tem uma filha fofa, o que fez Luke pensar que Xion realmente não estava ouvindo. Luke mencionou que este herói era um herói habilidoso. O jeito que invadiu a área de Krata mostra que ele definitivamente pertence aos mais fortes. Por qualquer motivo ele conseguiu romper a linha de defesa dos demônios. Luke, enquanto explicava, estava cheio de raiva e de repente ativou sua habilidade flamejante. Ele queimou o papel que segurava e gritou que vai assumir a responsabilidade, mas então ele foi cortado quando Xion disse que não havia necessidade disso. O Rei Demônio se levantou e lembrou que Luke disse que esse herói estava realmente no plano do silêncio. Então ele acrescentou que ele mesmo deveria ver isso de perto. Depois de várias horas, Selene ainda estava andando de carruagem indo para a Academia de Heróis. Ela estava dormindo profundamente até que a carruagem tropeçou em uma pedra. Seu sono foi destruído e ela descobriu que era o único passageiro. Então ela imediatamente disse ao motorista que ela precisava sair. Ela entrou em pânico e acidentalmente destruiu o teto da carruagem. O motorista ficou chocado e Selene não negou que tenha causado o problema. O homem ordenou que ela compensasse o dano e Selene respondeu que sim, apesar de que seu dinheiro ser suficiente apenas para suas despesas. Depois de algum tempo ela já está no reino, que também é a cidade de todos os heróis. Selene entrou emocionada já que isso fazia parte de seu sonho. De repente sua emoção desapareceu quando sua barriga rosnou. Ela decidiu comer e logo sentiu o cheiro de comida nas proximidades. Então acompanhou o cheiro e descobriu que era pão. O cheiro amanteigado e doce lembra um miolo macio e crosta crocante. Quando ela se aproxima, percebe que está certa. É uma baguete de manteiga de mel. O chefe da loja chamou o próximo cliente na fila. Selene estava babando enquanto olhava para a comida à sua frente. O chefe acreditou que ela estava com muita fome, então perguntou o que ela queria, mas antes que ela pudesse responder verificou sua carteira. Infelizmente não tinha mais nada. Selene então percebe que usou todo o seu dinheiro apenas para indenizar o dono da carruagem. Ela ficou tão triste e disse ao dono da loja que voltaria na próxima vez. A garota voltou a caminhar e ficou tonta segurando a barriga, pois realmente sentia muita fome e sentia que poderia desmaiar. De repente ela viu um gato correndo com um pão na boca. Ela seguiu o gato e viu alguém alimentando gatos na rua. O garoto fala que ainda sobrou pão, então dividiria entre os 3 gatos à sua frente. De repente Selene miou para chamar a atenção do menino. O rapaz ficou chocado com as atitudes dela, mas entendeu que ela também sentia fome. Depois de um tempo Selene já tinha comido muito, então ela pergunta se estava realmente tudo bem comer muito pão. O menino respondeu que sim, então ambos estavam sentados e Selene ficou muito feliz por se sentir viva novamente. Depois de comer ela agradeceu e disse que ele era realmente um cara legal. O garoto ficou envergonhado e gaguejou ao dizer que não era nada. A garota então perguntou sobre sua idade, pois ela acreditava que esse garoto também tinha a idade dela. O menino parecia tímido e respondeu que tem 16. Selene falou que realmente estava certa e acrescentou que os dois deveriam ser amigos, já que ela também tem 16. O menino perguntou se eles deveriam ser amigos só porque têm a mesma idade. Selene respondeu que era exatamente por isso. Além disso, ele dividiu seu pão com ela. O garoto parecia não estar nada feliz e naquele momento Selene notou algo em seu bolso interno, mas eles não tiveram a chance de falar sobre isso já que tinha gente vindo. De repente uma mulher chamou-o garoto pelo nome de Silber. Ele imediatamente se levantou e pediu desculpas a Selene. Silber se afastou enquanto a garota ainda queria fazer mais perguntas, mas ela não conseguiu forçar o menino a ficar um pouco mais. Em seguida Silber sai junto com a senhora. Essa mulher perguntou ao garoto desde quando ele começou a conviver com pessoas de status inferior. Ela acrescentou que agora estavam atrasados e precisava se apressar. Silber respondeu que entendia. Enquanto eles estavam saindo, Selene estava olhando para eles. Ela sabia que o envelope que viu de Silber tinha o selo pertencente à Academia de Heróis, então a garota sorriu acreditando que ela e Silber se encontrariam mais uma vez em breve. Então se levantou segurando a espada e dizendo que agora deveria ir para a Academia de Heróis. Enquanto Selene estava saindo, Silber olhou em sua direção. Enquanto isso, na Academia de Heróis, muitos alunos já estavam do lado de fora. Tinha um velho verificando as pessoas da janela e dizendo que tem muitos alunos que valem a pena ficar de olho.
Ele era o diretor da academia e estava verificando uma menina de cabelo rosa sentada no ombro do homem. Ela é a filha do mago genial e se chama Ronia. O homem abaixo dela se chama Romon e é seu guardião. Um homem com poder flamejante e a cicatriz em seu olho também está presente. Ele pertence a um dos 4 grupos de mercenários e seu nome é Arcus. Um ex-candidato a santa também estava presente e seu nome é Chloe. Havia também os alunos pertencentes a uma espécie poderosa, como o lobo chamado Léo, uma elfa chamada Shan, fora o espadachim Lebic também estava presente. Nesse momento o coordenador estava procurando pessoas mais conhecidas e então viu Silber. O garoto era o filho de um grande duque. O velho estava olhando para Silber quando viu alguém indo até o garoto. De repente Lebic chama Silber. Essa voz deixou o garoto assustado e nervoso. Lebic está com seus amigos de sua idade e eles disseram que há um boato sobre Silber entrar na Academia de Heróis. Lebic perguntou por que ele entrou aqui e questionou se o garoto queria ser um herói. Silber ainda estava nervoso para responder. Lebic então conclui que Silber está pensando em se tornar o próximo chefe de família, mas o garoto não deu nenhuma resposta e permaneceu em silêncio enquanto os 3 homens zombavam dele e até diziam que ele não estava apto para ser um herói, pois era filho de uma concubina. Silber ficou triste ouvindo sua acusação, mas ele não pode nem mesmo lutar por si mesmo. O cara de cabelo preto diz que Silber pode ser da família Jin, mas é praticamente visto como inexistente dentro de sua própria família. Todos riram. Lebic continuou a ameaçar o meio-irmão. De repente Selene veio correndo e pisou em Lebic enquanto dizia que agora Silber estava seguro. O garoto estava tremendo e com medo enquanto Selene estava muito calma e até ousou brincar que poderia ter se deparado com algo. As pessoas ao redor presenciaram o ocorrido e até o coordenador da academia viu isso com os próprios olhos. Ele se perguntou quem era essa aluna que ousou humilhar Lebic. Ele verificou as informações dos alunos e descobriu que a menina que enviou o segundo filho de uma família de espadachins voando era apenas uma plebeia recomendada por alguém chamado Barão. Enquanto isso, no território do Rei Demônio, um herói invadiu a área de Crata e estava ansioso para lutar contra Xion. Em seguida ele pulou em direção ao rei com o objetivo de acabar com a vida dele, mas então ele voou para longe depois que Xion o atingiu. O herói caiu no chão inconsciente. O protagonista duvida que este tenha sido o herói habilidoso que Luke mencionou, já que parecia que esse cara não era forte o suficiente. Então ele tentou acordar o herói, já que estava planejando ordenar que esse cara fizesse algo para ele. A família do Kaoani são os cofundadores do Reino Louten. Era uma família de espadachins que produziu cavaleiros competentes. O segundo filho nasceu com um talento natural para esgrima e isso fez dele alguém que atendeu a todas as expectativas. Esse espadachim é Lebic e ele foi derrotado por Selene. Ele estava tão louco perguntando quem ousava insultá-lo na frente de todos. Depois ficou chocado quando viu que era uma garota. Ele não consegue acreditar que foi derrubado por uma mulher. Nesse momento Selene deu as mãos enquanto Silber perguntou por que ela estava aqui. A filha do protagonista diz que ela é uma nova aluna nesta academia de heróis. Silber então disse que ficou surpreso com tudo, incluindo como ela atacou seu meio-irmão. De repente Lebic o chamou com raiva e perguntou quem ela era. Selene se apresentou e o cara interrompeu dizendo que não se importa. Em seguida acrescentou que ela deve ter um bom motivo para correr em sua direção daquele jeito. A garota perguntou se ela bateu nele. Selene explica que não sentiu nenhum impacto e pensou que tinha encostado numa mosca. Lebic se sentiu insultado e as palavras de Selene pareciam perfurar seu peito. Ele então chamou seus 2 amigos e perguntou a opinião deles, pois acreditava que a menina estava brigando com ele e deve ser repreendida. De repente ele chamou seu amigo Marco e Nord. Seu amigo Nord respondeu, mas então Marco não deu uma resposta, já que ficou hipnotizado com a beleza de Selene. Seu rosto estava corado enquanto ele olhava para a garota. Sua perspectiva é que Selene é a garota mais bonita e corajosa desta academia. Ele se apaixonou em um instante. Então Nord disse a ele para recuperar a consciência. Enquanto Lebic ficou desapontado e disse a si mesmo que não deveria esperar nada desde o início desses amigos, Silber entra na conversa dizendo a Lebic que tudo é apenas um mal-entendido. Então ele deve deixar de lado, mas o cara não gostou da ideia e perguntou quando Silber teve coragem de enfrentá-lo. Nesse momento Chloe veio e disse para eles pararem de discutir. Ela então agarrou os 2 homens e apoiou suas bochechas em seus melões enquanto dizia que eles não poderiam ter seus futuros heróis lutando entre si em seu primeiro dia. Chloe acrescentou que ambos devem se dar bem. Os garotos rapidamente correram para longe achando que essa mulher era louca. Lebic perguntou quem ela era. Chloe então respondeu que ela era a apóstola de Irene, deusa da paz. Lebic estava
Olhando para ela percebendo que Chloe era candidata do Mar Santo de Rudin Saintes. Nesse momento ele se perguntou como essa senhora foi parar nessa academia de heróis. Chloe disse para eles se apressarem já que a cerimônia de boas-vindas estava prestes a começar. Antes de sair, Lebic disse a Silber que eles ainda irão conversar. Em seguida olhou para Selene e disse que também conversaria com ela no futuro. Então se afastou com Nord e Marco, deixando Chloe irritada por não ouvi-la. Após alguns minutos um dos instrutores da academia chamou a atenção de todos. Ele se apresentou como instrutor Musad e acrescentou que estará conduzindo seus testes de nível. Nesse momento Selene parecia não ter noção do que era teste. De repente um homem veio ao seu lado em alta velocidade dizendo que acreditava que Selene não tinha ideia sobre o teste de nível. Então esse cara chamado Vigan explicou à garota que o teste de nível é exatamente para avaliar suas habilidades individuais. Classificá-los: pode ser bronze, pode ser prata, pode ser ouro, pode ser platina ou até diamante, o que é um total de 5 postos. Ele também acrescentou que quanto maior a classificação que eles recebem, maior o conjunto de divisões que eles podem escolher. A avaliação exata dos critérios fica a critério dos instrutores, mas as suas capacidades de luta, julgamento e cooperação são fatores de avaliação importantes e a reprovação no teste significa que sua aceitação é cancelada. Então eles devem manter isso em sua mente. Vigan decidiu explicar mais coisas a Selene pois ele realmente acreditava que ela era curiosa. Enquanto isso os outros alunos ao redor ficaram chocados com as provas, já que esperavam apenas ter uma cerimônia de boas-vindas. Musad explica a todos que eles haviam recebido o direito de estar nesta academia por meio de uma recomendação de uma pessoa de confiança ou de um processo seletivo separado. No entanto, ele só acredita nas coisas que via com seus próprios olhos. Então, se esses alunos querem oficialmente entrar na academia de heróis, eles têm que provar pessoalmente suas qualificações para se tornar um herói. De repente Musad saltou e quebrou o chão instantaneamente. Ele então se levantou e instruiu aos alunos a deixarem todos os seus pertences, exceto seus equipamentos e segui-lo. Todos seguiram sua ordem e o ouviram acrescentar que poderiam pegar seus pertences e voltar para casa quando não conseguissem provar que poderiam ser heróis. Musad então parou nas proximidades e ativou 5 portais. Ele declarou que o primeiro teste seria uma masmorra. Segundo ele, esses 5 portais levam a uma mina, uma floresta, um campo, uma fortaleza ou um labirinto subterrâneo. Esses 5 são conhecidos como masmorras virtuais. De acordo com o Musad, o teste será realizado em equipes. Formar uma equipe boa e equilibrada é uma habilidade que um herói precisa ter. Em um intervalo de tempo de 10 minutos eles devem se reunir em equipes de 4 e decidir a masmorra que querem desafiar. Nesse momento Selene e Chloe decidiram se unir com Silber, mas ainda precisavam de uma pessoa. Silber ficou nervoso com Chloe e Selene como suas companheiras de equipe. Chloe segurou seu rosto e perguntou se ele não gostava delas como sua equipe, mas Silber respondeu que não era isso que ele quis dizer, então explicou que eles nem sequer se apresentaram e não sabiam nada um do outro. Chloe e Selene imediatamente se apresentaram. Silber fez a mesma coisa, os três então discutiram quem seria seu último membro, mas ao mesmo tempo Silber queria discutir as habilidades e especialidade um do outro, pois acreditava que dessa forma eles poderiam escolher uma masmorra e desenvolver uma estratégia aproximada de como eles podem lidar melhor com a masmorra. Como ele se sentia muito tímido para dar sua opinião, ele decidiu deduzir pelas suas armas. Então notou a grande espada de Selene e com base na força que demonstrou anteriormente com Lebic, ele acredita que é perfeita como vanguarda. Em seguida tem Chloe, uma santa que ele acredita que cumpriria o papel de seu apoio. Silber estava calculando o equilíbrio da equipe para que ele pudesse dizer qual posição mais precisavam. No entanto, antes que pudesse pensar, ele ouviu Selene e Chloe dizerem que suas 4 vagas estavam preenchidas. Elas trouxeram a Elfa Shan. Finalmente sua equipe foi completada, composta por Selene, Chloe, Silber e Shan. Nesse momento Selene escolheu entrar no portal da mina, o que incomoda Silber. Eles então entraram e Musad falou que estavam na masmorra da fortaleza. Essa masmorra pode ser limpo facilmente se alguém tiver o olho para isso, mas não há uma solução simples. A condição clara nesta masmorra é derrotar o senhor da fortaleza. Selene estava tão animada sabendo que o teste de nível finalmente havia começado, mas por outro lado Silber estava muito nervoso. Ele perguntou à garota se ela tinha um plano. Selene gritou que entrarão na fortaleza e encontrarão o senhor. Então depois disso é só atacar. Silber virou a cabeça e pensou que isso não era um bom plano. De repente eles observam que um riacho está fluindo em direção à fortaleza. Então ele acredita que podem se infiltrar no castelo seguindo o curso d'água.
Silber sorriu muito quando estava prestes a dizer seu plano, mas foi cortado quando Selene desapareceu repentinamente. Ele perguntou onde a garota estava e Chloe apontou para a área onde Selene estava indo, a filha do protagonista. Segurava sua espada e seguia em direção ao portão. Ela pulou alto e ergueu sua espada. Então o monstro instantaneamente viu a garota e se perguntou o que ela estava tentando fazer. Selene gritava enquanto apontava para o portão. Silber acreditava que a garota não era capaz de quebrar o portão, mas ela surpreendentemente conseguiu quebrá-lo. Silber ficou de queixo caído, enquanto Chan permanecia em silêncio. Ao mesmo tempo Chloe ficou muito orgulhosa de ver a habilidade de Selene. A garota avisa que abriu o caminho. Mas Silber de repente ficou nervoso e disse a Selene para olhar para trás. A filha do protagonista ficou confusa sem saber que havia centenas de monstros atrás dela. Os monstros foram para a garota e Silber ficou assustado ao ver muitos monstros. Por outro lado, ele entendeu que Selene é extremamente poderosa, mas agora ele não pode negar que os inimigos são esmagadores em número. Ele estava nervoso, ao contrário de Chloe. Chloe amarrou o cabelo enquanto sorria e disse que agora era sua hora de dar um passo à frente. Ela piscou para Silber e ele sorriu para ela dizendo que deixaria os feitiços de apoio em suas mãos, mas então ele ficou chocado quando Chloe usou um soco para lutar. Silber definitivamente ficou confuso e em pânico ao ver Chloe indo até o monstro para lutar. Os monstros estavam tão loucos pelo fato de que os humanos destruíram a muralha da fortaleza, mas todos estão certos de que poderiam derrotar Selene, já que nunca esperaram que a garota tivesse companheiros. A filha do protagonista então apontou para o monstro na frente dela enquanto dizia que usaria uma técnica secreta. Em seguida ela lança um grande balanço de espada e atinge vários monstros. O monstro voou e a garota continuou a atacar, até que de repente ouviu alguém informando que havia um monstro atrás dela. Ao olhar para trás ela viu que um duende estava mirando nela e orgulhosamente disse que conseguiu um humano. Selene fechou os olhos já que estava muito perto, mas para a sorte dela Chloe apareceu e atacou o duende. Chloe disse que veio para ajudá-la. Selene então sorriu de volta para ela e continuou a lutar contra os monstros. Ela usou sua técnica secreta de balanço consecutivo. Enquanto elas estavam lutando, nem Silber e nem Chan tinham um plano para ajudar. Chan até dorme profundamente mesmo em pé. Depois de alguns minutos de luta, Selene notou alguém enorme atrás dela que perguntava a quem ousa destruir sua fortaleza. Ela então lançou sua técnica secreta. O senhor da fortaleza ficou atônito e Selene o atacou com seu salto. Ela usou a grande técnica da espada e em apenas um ataque o senhor da fortaleza caiu no chão. Ele admitiu que Selene realmente tinha uma poderosa técnica secreta. Já que este senhor foi facilmente derrotado, ela acreditou que ele não é o Todo-Poderoso. Os servos do senhor da fortaleza estavam dizendo ao seu governante que o ataque de Selene não era uma técnica secreta. Por outro lado, o instrutor Musar e Silber ficaram surpresos ao ver a garota derrotar facilmente o senhor da fortaleza. A eliminação do senhor da fortaleza é facilmente concluída e a masmorra da fortaleza foi limpa. Selene desafiou instantaneamente o senhor quebrando os portões da fortaleza. Depois de limpar a masmorra, os quatro saíram imediatamente e sua equipe foi a primeira que limpou o teste. Até Musad ficou sem palavras, já que foi sua primeira vez vendo uma estratégia semelhante à estratégia de Selene. Ele estava olhando para a menina se perguntando sobre suas informações. Enquanto isso, no Castelo dos Demônios, Luke relatou a Xion que o herói finalmente acordou. Depois vemos a equipe de Lebic enfrentando o chefe da sua masmorra. Os quatro estavam calmos enquanto planejavam como derrotar o monstro. Nord sugeriu que eles deveriam cercar o lobo em uma formação quadrada, mas então Lebic não tem planos de ouvir. Ele imediatamente atacou o lobo com sua técnica e o eliminou em um instante. Isso surpreendeu os três companheiros de Lebic. Depois disso a ação foi concluída na masmorra e ela foi limpa. Eles então saíram do portal e as pessoas que haviam testemunhado como Lebic eliminou o rei em um ataque ficaram todas impressionadas. O cara orgulhosamente caminhou e esperava que o primeiro lugar de limpeza de masmorras pertencia a ele. Mas ao verificar o tabuleiro ele viu que o primeiro que limpou uma masmorra foi a equipe de Selene, que foi em torno de 5 minutos e 26 segundos. A segunda equipe é a equipe de Lebic e a equipe de Ronia, que ficou empatado em torno de 5 minutos e 40 segundos de tempo. Lebic ficou muito chateado que ficou em segundo lugar. Ele olhou para o lado enquanto ouvia Selene mostrando como estava feliz por estar em primeiro lugar. Nord tenta acalmar o amigo dizendo que ir em segundo lugar na primeira prova é um bom começo.
De repente Lebic levantou o Nord pelo pescoço, pois ele não gostou de como Nord casualmente disse que é um bom começo para eles uma segunda colocação. Então Lebic diz que alguém como Silber foi classificado acima deles, então não tem como chamar isso de um bom começo. Nord respondeu que foi um mal entendido. Lebic então o alertou para observar suas palavras e lembrar daquele que o trouxe até aqui. Ele então jogou o Nord no chão e Nord estava tremendo de dor enquanto pedia desculpas. Lebic realmente se sentiu insultado por seus companheiros por ser o segundo colocado. Ele não pode aceitar que Selene e Silber estejam acima de seu lugar. Em seguida ele caminhou em direção a Selene. Silber virou a cabeça para o lado pois sentiu alguém indo em sua direção. Nesse momento Lebic e Ronia apontaram o dedo para Selene, mas os dois estavam confusos e se olharam ao mesmo tempo. Selene se perguntou qual é o problema de ambos. Nesse momento Lebic e Ronia apontaram o dedo um para o outro e fizeram a mesma pergunta sobre o que estava acontecendo. Ronia respondeu irritada que seu assunto é mais urgente. Lebic a chamou de criança, ela fica brava e o cara se atreve a repetir. Ronia estava cheia de raiva. Então ela ativou seu poder e com raiva perguntou a Lebic se ela realmente parecia uma criança para ele. Ela partiu para cima e tentou atacar, mas Selene foi capaz de bloquear e os impediu de discutir. Ela disse a eles para não lutarem, mas tanto Lebic quanto Ronia ficaram perplexos com o fato de que Selene parou sua magia. Nesse momento alguém puxou ironia. Era seu guardião. Roman pediu desculpas porque parece que Ronia lhe causou algum problema. Ronia ficou brava com ele perguntando o que ele estava fazendo. Ela continuou ordenando que Roman a colocasse para baixo enquanto socava sua bochecha, mas Roman se recusou. A garota avisou a Selene que ela assumiria o primeiro lugar da próxima vez. Roman então coloca um pirulito em sua boca para fazê-la parar de falar, mas ela ainda fala dizendo a Roman que ela não vai se safar da próxima vez. Eles então se afastaram enquanto Chloe ria ao ver a fofura de Ronia. Enquanto isso Lebic coçava a cabeça e suspirava. Ele então disse a Selene para gostar de ser a primeira colocada pois acreditava que seria o primeiro e último. Ele também conclui que as próximas tarefas trarão resultados diferentes. Selene apenas olhou para ele sem dar qualquer resposta. Lebic então olhou para Silber e o garoto tremeu de medo. Depois disso o cara se afastou enquanto dizia para Silber se certificar de fazer um bom time, pois seria um incômodo do ponto de vista dos outros membros da equipe. Silber, como de costume, não deu nenhuma resposta. Lebic então se afastou. Depois de uma hora Musad parabeniza a todos por terminar o teste de primeiro nível. Ele então mostrou os resultados para todos e disse que todas as equipes que não conseguiram passar neste teste teriam sua aceitação cancelada imediatamente. Mas felizmente nenhuma equipe falhou no teste de primeiro nível. Musad sentiu alívio e começou a avançar para a próxima tarefa. Segundo ele, o resultado da próxima tarefa será diferente. Selene, Lebic e Ronia aguardavam a declaração do segundo teste. Segundo a Musad, o segundo teste seria para capturar a bandeira. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, o herói capturado acordou e se encontrou em um lugar desconhecido. Ele estava verificando os arredores e perguntou onde estava. Ele então ouviu a voz dos demônios perguntando se ele estava finalmente acordado. O herói imediatamente se levantou e ficou assustado ao ver um demônio bem à sua frente sentado no trono. Então se lembrou que foi Xion quem o agrediu mais cedo. Agora ele descobriu que Xion é realmente um demônio de alto nível. O protagonista fala que ele era um demônio de nível superior, não apenas o demônio de alto nível. O herói não entendeu e perguntou se ele era um demônio de alto nível. Xion repetiu que era mais alto do que o demônio de nível superior. O herói diz que ele provavelmente é um dos 4 demônios celestiais, mas Xion responde que é ainda mais alto. Em seguida o herói disse que aquele homem loiro ao lado de Xion deve ser o que segue todos os tipos de ordens cruéis do Rei Demônio, o assistente cujos esforços nunca são reconhecidos. Neste momento o protagonista fala que acredita que este herói está apenas fingindo não conhecê-lo, então sugere que eles fechem um acordo. O herói pergunta o que acontece se ele recusar. O Rei Demônio não disse nenhuma resposta, mas levantou o punho e bateu no homem mais uma vez. Como o herói não pode revidar, ele decide aceitar a oferta da Xion. Em seguida o protagonista mostrou a foto da filha para o herói e orgulhosamente disse que a filha era muito bonita. Enquanto isso, na academia de heróis, eles foram para um local diferente para fazer o segundo teste. Musad estava segurando um artefato e disse aos alunos que cada equipe receberia esse artefato para que eles pudessem ver um mapa com a localização da bandeira.
Após a ativação, somente trazendo para o local designado contará como captura de uma bandeira. Cada ponto vermelho representa uma bandeira. Como este mapa é mantido atualizado, não deve ser difícil encontrar as bandeiras, de acordo com o instrutor. Cada equipe tem que coletar pelo menos um total de 4 bandeiras para passar no teste. Selene e sua equipe estavam muito animados esperando obter o primeiro lugar novamente. Um aluno levantou a mão e disse que o número de bandeiras parecia um pouco baixo em comparação com o número de alunos. Musad ficou feliz que alguém notou isso. Segundo ele, são 120 alunos e 80 bandeiras no total. Apenas 80 alunos passarão no teste. Todos os 40 alunos que não capturarem uma bandeira serão reprovados. Sua admissão será revogada e eles poderão arrumar suas coisas e ir para casa. Musad então permitiu que eles fizessem mais perguntas, mas ninguém se atreveu a perguntar, então ele acreditou que tudo havia sido esclarecido para todos. Mas depois de alguns segundos Arcus levantou a mão. Musad então permitiu. Arcus pergunta se eliminar os companheiros é permitido neste segundo teste. Selene fica apavorada com a pergunta de Arcus e todos olham para ele confusos. Musad questiona a sua pergunta e Arcus responde que estava apenas perguntando se há uma penalidade por eliminar alguém para tirar sua bandeira. Musad responde que este teste é sobre tirar e obter bandeiras tomadas, portanto não há penalidade por fazer isso. De repente Musad saiu do palco e caminhou em direção a Arcus dizendo que ele fala sobre destruir pessoas de forma indiferente. Então Musad conta que está começando a duvidar de sua qualificação para se tornar um herói. Arcus pede para não se preocupar pois ele estava apenas perguntando por que acreditava que todos os tipos de acidentes trágicos poderiam acontecer durante esta captura. Musad entendeu seu ponto e voltou ao palco. Selene ainda assim ficou assustada e achou que Arcus era um vilão. Ela permaneceu em silêncio enquanto olhava para Arcus. Viga abruptamente veio até ela para explicar as informações sobre Arcus, pois ele sentia que Selene estava muito curiosa. De acordo com Viga, esse Arcus é um mercenário de classificação alta e líder da equipe do respeitado grupo mercenário Valente. Para simplificar, ele é um indivíduo capaz e habilidoso. Além disso, ele pode empunhar quase todos os tipos de armas. Ele também é bastante respeitado entre os mercenários pois valoriza lealdade e confiança. Mas ele é incrivelmente frio e cruel, então usaria todos os meios necessários para alcançar seu objetivo e nenhuma espada ou lágrimas poderiam detê-lo. Viga acredita que Arcus é alguém que Selene não quer encontrar, então ela deveria ficar de olho. Há também outras pessoas às quais ela deve prestar atenção, como as Irmãs Defesas. Não só elas, mas também a gladiadora invicta. Há também uma engenheira um pouco estúpida chamada Abigail. Vigan continuou explicando sem saber que o segundo teste havia começado. Todos se moviam o mais rápido que podiam, enquanto Silber perguntava às suas equipes para onde deveriam ir. Selene então respondeu que iriam para a floresta. Silber estava confuso, então a garota disse que era mais fácil tomar o caminho direto. Além disso, as planícies não permitirão que ele se prepare para possíveis batalhas. Silber fala que a floresta era muito densa para Selene empunhar confortavelmente sua grande técnica de espada. A garota então pergunta a ele por que isso seria um problema. Enquanto se movimentavam, viram a equipe de Lebic, que seguia a equipe de Ron e ia para resolver o que aconteceu mais cedo. Quando Selene olhou para o outro lado, ela também viu a equipe de Ronia. Nesse momento ela grita que isso é rivalidade. Silber diz que ela finalmente entendeu o que estava acontecendo. De repente eles se voltam para o objetivo e se dirigiram para a direção das bandeiras. Também havia outras equipes com o objetivo de obtê-la. Mas então Selene correu rápido demais e gritou que o primeiro a chegar ganha. Chloe admirava Selene por correr muito rápido, enquanto Silber estava irritada com o fato de Selene não esperar por eles e apenas corre sozinha. De repente alguém gritou alto do túnel. Era um homem ferido pedindo misericórdia a Arcus, mas ele ainda foi eliminado. Em seguida Arcus se dirigiu a outro homem. Era o gladiador invicto. O homem tremia de medo enquanto perguntava a Arcus por que ele estava eliminando todos da sua equipe. Ele pensou que era por causa de uma bandeira, mas então Arcus quebrou a bandeira e soltou sua espada dupla. Em seguida eliminou o gladiador. Mesmo fazendo isso, Arcus não sente culpa. Depois de alguns minutos, a equipe de Selene estava no local do teste. Silber estava alcançando algo em um buraco de árvore e foi surpreendido depois de pegar outra bandeira do buraco. Ele estava tão feliz sentado ao ombro de Chloe. Chloe não podia acreditar que o cara realmente encontrou uma bandeira. Selene também perguntou como ele sabia que havia uma bandeira ali. De acordo com Silber, ele tinha um amigo que lhe contou sobre isso. Selene ficou chocada ao pensar que Silber estava traindo. Mas o garoto disse que não era o que ele queria dizer.
A filha do protagonista estava confusa até que Silber convocou um espírito. Selene se empolgou ao saber que espíritos são seres parecidos com fadas que frequentemente aparecem em sagas de heróis. O espírito voa e a garota se despede. Ela conclui que Silber é um espírita, mas ele responde que não é bem assim, já que ele ainda não formou o contrato com o espírito. Ainda assim Selene ficou espantada pois ele estava próximo de ser espírita. Em seguida ela diz que vai começar a chamá-lo apenas pelo apelido de Sil. Silber não entendeu mas ainda ficou surpreso já que era sua primeira vez recebendo um apelido. Selene responde que como são amigos é bom dar apelidos uns aos outros. Quando a garota disse isso o rosto de Silber corou e de repente ele se afastou. Enquanto isso Chloe e Selene falaram sobre o espírito, a filha do protagonista descobriu que é uma habilidade especial pois Chloe lhe disse que é raro os espíritos ouvirem os humanos. Enquanto estavam ocupados conversando uma gota de chuva cutucou a cabeça de Shan. Shan então olhou para o céu e viu que estava ficando mais escuro. Chloe então sente que a chuva poderia começar a qualquer momento. De repente Selene chama Silber e pergunta se eles já tinham 3 bandeiras. O garoto respondeu que sim. Quando o time de Lebic enfrentou o time de Ronia, Selene conseguiu escapar para roubar a primeira bandeira deles. A segunda bandeira que receberam foi por causa de Chloe. Chloe usou seu Espírito Santo enquanto bloqueava 2 alunos dizendo que receberiam uma bênção da deusa da paz se eles entregassem a bandeira a ela, mas então os 2 homens não entregaram a bandeira. No final ambos foram espancados e Chloe recebeu a bandeira deles. A terceira bandeira foi a que Silber pegou da árvore. A equipe deles estava torcendo visando a realização deste segundo teste, então eles continuaram a explorar o local em busca da última bandeira, mas depois de 30 minutos não encontraram nada. Eles já caminharam por 30 minutos e estava chovendo. Por sorte Silber viu uma nas proximidades usando o artefato que segurava. Eles seguiram o mapa até chegarem a um túnel. Chloe disse que esse túnel era perfeito para eles escaparem da chuva também. Silber estava nervoso e queria impedir que todos entrassem sem se certificar de que era seguro e assim por diante, mas aí os 3 entraram. Chloe então ativa uma luz sagrada para iluminar a área. Ela também lançou feitiços para manter a temperatura corporal. Eles estavam felizes porque estava muito frio dentro da caverna mas seu corpo se sentia quente, então chamaram Silber para ir com elas. Ele percebe que Chloe é uma sacerdotisa. O garoto decidiu ir com ela já que eram uma equipe. Enquanto exploravam o túnel Silber fez uma marcação em todos os lugares para garantir que eles ainda pudessem sair. Selene perguntou sobre isso, então ele disse que ele estava marcando os caminhos que já haviam passado para que pudessem se prevenir de se perder nesta caverna. Ele informou a Selene que marcar um caminho é um básico da exploração. A filha do protagonista decidiu fazer também. Mas em vez de marcar um X ela desenhou seu próprio rosto e colocou seu nome como um sinal de que ela já chegou a esta caverna. Silber ficou surpreso pois era incomum ver alguém desenhar seu rosto. Depois de andar por mais minutos encontraram água. Há também um monte de coisas que parecem pedras penduradas no teto. De acordo com Chloe é chamado de estalactites. Há também uma coisa semelhante subindo do chão e Chloe explicou que se chama estalagmites. De acordo com ela se esses 2 estiverem conectados é chamado de pilar de pedra. Enquanto elas estavam discutindo Silber estava apenas olhando, eles andaram mais e viram algo que Chloe estava prestes a explicar o que era, mas quando se aproximaram perceberam que eram cadáveres. Essas eram as pessoas que foram atacadas por Arcus mais cedo. Selene e sua equipe ficaram apavoradas. Na outra parte do túnel Arcus estava esperando que seus homens lhe dessem um relatório. Uma mulher de cabelos ruivos veio e informou que bestas demoníacas estavam sendo convocadas em todo o local de teste, então os candidatos heróis estão sendo atacados e o número de vítimas está aumentando. O careca então perguntou qual é o próximo plano deles. Arcus diz que desde que as bestas demoníacas apareceram a academia tentará controlar a situação, então ele decidiu manter as pessoas que a academia implantou ocupadas para que as bestas demoníacas possam derrubar todos os candidatos a heróis. De repente outro homem veio e relatou que havia alguns candidatos a heróis que encontraram seu caminho para esta caverna. Arcus imediatamente ativa sua bolsa dimensional que pode ver o lugar desejado. Foi assim que encontrou a equipe de Selene dentro da caverna. Arcus diz que não há tempo a perder. Nesse momento ele e sua equipe se moveram na direção da equipe de Selene. Enquanto isso na Academia de Heróis, o chefe da academia mobilizou todos os instrutores disponíveis, mas ainda se sente ansioso por causa do baixo número de instrutores. Alguém bateu na porta de seu escritório.
Então imediatamente correu para a porta e estava prestes a abrir quando um homem abriu a porta sem pedir permissão. O chefe acabou preso atrás da porta. O homem diz que já faz tempo desde a última vez. O chefe estava com dor e irritado, mas seu humor mudou instantaneamente sabendo que aquele homem era o herói que invadiu o castelo dos demônios. O que ele não sabia era que esse herói fez um acordo com Xion. Voltando a Selene, sua equipe verificou os cadáveres e descobriu que não faz muito tempo que essas pessoas foram atacadas. Chloe também verifica a arma que foi usada para eliminar um dos corpos. Silber pensou que podia ser um monstro armado, mas Chloe discordou dele, já que eles não encontraram nenhum vestígio de monstro e os monstros não têm a habilidade de criar flechas tão finas, então ela acredita que o assassino é certamente um humano. Além disso, foi feito por uma pessoa cujo objetivo não era a bandeira. Silber ficou chocado e tinha alguém em mente. De repente Selene desviou de uma flecha que quase atingiu Silber. O garoto ficou apavorado no momento em que confirmou que o assassino era realmente Arcus e sua equipe. Também foram eles que tentaram atacá-lo. O arqueiro diz que essa é uma velocidade de reação impressionante. Selene pergunta por que ele está fazendo isso. O homem correspondeu que ela está bastante curiosa para alguém que logo se transformará em um cadáver frio. Garota Ruiva acrescentou que eles pensarão em responder sua pergunta se eles se ajoelharem como um cachorro e implorarem. Em seguida ela disse que a equipe de Selena não entenderia a mensagem divina do Parabeno. Mas antes que ela pudesse completar suas palavras, Arcus apertou seu rosto e disse a ela para parar de cuspir palavras inúteis. A Ruiva então pede desculpas, mas é tarde demais, já que a equipe de Selena ouviu claramente o que ela disse. A garota Ruiva mencionou Parabeno. Então Chloe acredita que Arcus e sua equipe são de uma religião sombria. Shan ficou chocada ao ouvir isso. Arcus não respondeu, mas Chloe entendeu seu silêncio como um sim. Selene perguntou a ela sobre as informações da religião das trevas. De acordo com Chloe, essa religião é um grupo adorador de demônios. Eles vagam pelas terras cometendo todo tipo de ato desumano. Chloe também conta que o santo deus de Ruden está tentando localizar o paradeiro deles, mas ela nunca pensou que encontraria um membro nesta academia. Depois da explicação, Selene acredita que Arcus e sua equipe eram bandidos. Arcus responde que como eles descobriram suas identidades, realmente não temos motivos para deixá-los viver. Em seguida pegou suas armas e disse à equipe de Selene para não ficar com raiva, mas a filha do protagonista ainda ousou sorrir e disse a Arcus que ele não deveria acreditar que é melhor que ela.